Amados, é uma alegria muito grande estar nesse instante com vocês para participar de mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos seguindo o estudo do Evangelho de Mateus, vendo alguns aspectos relacionados com a vida de Jesus desde o seu início, e estaremos prosseguindo nessa sequência para a compreensão melhor desse Evangelho. Nós queremos nessa hora orar com você, aí onde você se encontra, participando do canal, já deu o seu like, já fez a sua inscrição no canal, já está integrado com os estudos que estamos realizando, para que não perca. E, havendo algum problema, você receba em casa a indicação desse canal para que possa continuar os estudos. Nós queremos ler nesse instante um texto que vamos usar, mas antes disso nós vamos orar ao Senhor e depois faremos a leitura e seguiremos o estudo. Abaixemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus e Pai. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse momento que tu nos dás. Nós queremos te suplicar a tua direção, a inspiração do teu Santo Espírito na compreensão da tua palavra, na aplicação dessa palavra em nossas vidas. E Jesus seja o Senhor das nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Queremos agradecer pela sua participação. E há uma coisa que é interessante em nossas reuniões, nós pedimos orações por pessoas, eventualmente, né? Quer dizer, sempre, mas nessa ocasião nós estamos fazendo pedidos de oração. E lembramos de pedidos de oração de irmãos lá da Igreja Batista do Calvário. E entre eles nós destacamos Girlane, que é nora do irmão Valinhos, ou José Claudinei Georgine. Então, pedir as orações por ela, que está em tratamento médico. E somente a graça de Deus é que pode alcançá-la e realizar a vontade de Deus. Pedir que Deus opere ali. Também nós pedimos orações por um familiar da irmã Bianca, membro também lá da Igreja do Calvário, e também carece de oração, e nós possamos continuar orando. Há outros pedidos de oração, não vamos aqui enumerá-los, porque então deixaremos de fazer o estudo, porque a fila é grande. Mas nós temos a certeza, o mesmo Deus que há de operar na vida de Girlane, ou na vida do familiar de Bianca, é o mesmo Deus que vai agir na sua vida e na vida dos seus familiares. E ele vai estar realizando aquilo que é a vontade dele, para honra e glória do seu santo nome. Tá? Então nós vamos prosseguir nesta hora com a leitura da palavra de Deus. E vamos fazer essa leitura que está em Mateus capítulo 3. Leremos do versículo 1 até o versículo 4, não, perdão, até o versículo 4, exatamente, porque daí para frente nós chegaremos, do 13 em diante, nós iremos para o batismo de Jesus e os outros. Então, em lugar do 4 que nós lemos antes, 4 é uma referência que é indicada na Bíblia, até o versículo 12, no capítulo 3, de 1 a 12. Lemos assim na palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.
Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Até aqui a leitura da palavra. Nós vamos dar início então ao estudo desta hora. Nós vemos esse estudo de Mateus, capítulo 3, que narra o início do ministério de João Batista, mas também narra o início do ministério de Jesus. É muito importante porque Jesus e João Batista eram primos, segundo a carne, né? Mas eles tinham alguns momentos de contato pessoal, mas outros, depois do batismo de Jesus, pouco contato há com relação a João Batista. Mas observemos esses detalhes porque é muito interessante, porque João Batista vem para preparar o caminho do Senhor. Era essa a sua missão. Para preparar o caminho do Senhor, ele realizou o batismo de Jesus. Mas ele, além disso, ele desenvolveu um ministério muito precioso. Vamos observar na sequência. Quando João Batista começou o seu ministério, ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O que o profeta Isaías está dizendo é que a voz do que clama no deserto é João Batista. Ele diz: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, endireitem o seu caminho. O que caminho você está seguindo, meu irmão, meu amigo? Qual é o caminho que você está seguindo? Aquele que conduz à vida eterna, que está centralizado na palavra de Deus e que focaliza o nome do Senhor Jesus Cristo? É a Jesus Cristo que você está seguindo ou o que você está seguindo? Você preste bem atenção, porque dependendo da sua escolha, o final pode ser feliz ou não. E você tem que escolher certo. Na hora final você não vai dizer: me ensinaram errado, eu não tenho culpa. Não, a Bíblia você tem conhecimento. Ela foi dada à humanidade inteira. E todos conhecem a palavra de Deus. Se você ainda não conhece, procure ler, procure se inteirar disso. E procure alguém que tenha a palavra de Deus para você estudar com essa pessoa a palavra de Deus. Existem muitos por aí que usam aparentes palavras de Deus, que contêm a palavra de Deus, mas não são a Bíblia Sagrada. Não são aquela mensagem pura e cristalina que vem dos evangelhos, dos ensinos dos apóstolos, dos homens de Deus que trabalharam para a divulgação desse ensino. Então nós temos aqui esse texto em que João Batista começa o seu ministério. E ele fala, o texto: pois é a João que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. É uma missão preciosa que João Batista desenvolveu. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou o caminho que Jesus ia trilhar. Ele iria apresentar Jesus ao mundo, porque no momento em que João batiza Jesus, o foco não é mais João, e sim Jesus que está sendo batizado.
E o seu batismo tem muitas coisas fantásticas acontecendo, e aquelas coisas extraordinárias mostram que Deus tem um plano maravilhoso que estaria cumprindo através de João Batista, no que diz respeito ao batismo de Jesus, mas muito mais do que isso, no ministério de João Batista e prosseguindo adiante no ministério de Jesus. Aqui é um texto que fala que João usava uma roupa feita de forma diferente. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Mas não era somente a roupa de João Batista. Ele tinha o seu alimento constituído de gafanhotos e mel silvestre. Era de uma maneira muito simples que ele se vestia e que também se alimentava. É verdade que em nossos dias não vejo em nenhum restaurante o oferecimento de gafanhotos com mel silvestre. Mas naquela época, as pessoas que transitavam no deserto poderiam se alimentar assim, sem nenhum problema, porque outros também participavam, e o próprio Senhor Jesus Cristo também participou. Então os moradores de Jerusalém e toda a cidade da Judéia ao redor da região em volta do Jordão iam até onde ele estava, até onde João Batista estava, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Se a pessoa chegava, confessava os seus pecados, e João, com base naquela confissão de pecados, ele ia e batizava. Note bem que essas pessoas não se tornavam cristãos. Eles eram seguidores de João Batista. Eles estavam ali fazendo aquilo que era uma confissão de seus pecados, para que Deus os perdoasse. E o perdão vinha de Deus, mas o batismo não salvava. Mas eles apenas confessavam seus pecados, se arrependiam e se propunham a viver uma nova vida. A roupa de João era muito significativa, porque era feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Não era uma roupa de um embaixador dos céus, não chegava cheio de pompa, cheio de referências em relação a ele, mas ele era um homem de Deus. E a alimentação dele também muito simples. Mas ele estava ali não para fazer divulgação de um novo alimento para ser comido pelas pessoas, nem uma nova roupa para ser usada pelas pessoas. Então os moradores de Jerusalém e toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Não havia nenhum compromisso com Jesus Cristo, mesmo porque Jesus ainda não tinha aparecido. Era somente João Batista que estava desenvolvendo o seu ministério, e esse ministério envolvia o arrependimento de pecados, e a confissão de pecados, para que fossem as tais pessoas que assim fizessem, fossem batizados com base naquela confissão de pecados. Então o texto bíblico nos diz que, confessados os seus pecados, eram batizados por ele, isso é, por João Batista, no Rio Jordão. E batizar significa imergir, mergulhar. Não é jogar um pouquinho de água na cabeça, não. É mergulhar a pessoa completamente. A pessoa era imersa nas águas do Jordão. E quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, olha a palavra de João Batista para aqueles fariseus e saduceus que foram ao encontro de João no batismo que ele realizava. Notem bem o seguinte, aqueles fariseus e saduceus pertenciam ao antigo judaísmo, e eles tinham algumas crenças que diferenciavam dos outros que estavam ali. Esses fariseus eram homens que praticavam uma religiosidade muito rigorosa. Até hoje existem judeus que têm uma prática rigorosa quanto à sua maneira de viver. Assim, há muitas pessoas dentro do meio evangélico que também têm com rigor aquilo que comem ou aquilo que vestem.
Mas notem bem, não é aquilo que come, nem aquilo que veste, que vai fazer de você um melhor crente ou não. É preciso que lá dentro de você exista a pessoa de Jesus Cristo, para que você faça a diferença no mundo em que você está. Mas muitas pessoas acreditavam que, usando as roupas ou as práticas dos fariseus ou saduceus, que eram mais voltados para a área religiosa, e eles tinham as suas crenças um pouco diferentes dos fariseus. Talvez uma ocasião mais à frente nós focalizemos isto, mas não é a nossa preocupação focalizar a doutrina dos fariseus e saduceus, mas eles iriam se tornar perseguidores de Jesus Cristo mais tarde. Eles estavam ali para, vamos dizer a expressão vulgar, bisbilhotar o que estavam fazendo com relação ali a Jesus, que estava também para se apresentar e para verificar aquilo que era a vida e o ministério de João Batista. E quando João Batista viu que eles vinham ao encontro, e conhecendo o pensamento deles, João Batista conhecia, não era aquele que lia o nosso pensamento não, nosso interior, mas ele conhecia aquelas pessoas. Sabendo que eram fariseus e saduceus, usou uma expressão dura com eles. Imaginem você entrar na igreja evangélica hoje, e lá tem um pregador e diz: raça de víboras. Aí você diz assim: que é isso? É assim que ele trata o visitante que chegou na sua igreja? Nossas igrejas, muitas vezes, antigamente cantavam um corinho que diz: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Por Jesus queremos dizer-lhe, nossa igreja ama você. Como é que João Batista poderia dizer que aqueles fariseus e saduceus eram amados por Jesus? De jeito nenhum, porque eles viviam uma vida completamente diferente do Evangelho. Eles tinham somente a casca, a aparência de serem pessoas dignas, mas o interior deles era cheio de imundície. Por isso eles precisavam, como aqueles seguidores de João Batista, daquele batismo que ele pregava, um batismo de arrependimento, mas não dizia que era para crer em Jesus. Com Jesus vem um batismo diferente, que é fé e crença, fé em Jesus, em Deus, e fé na sua palavra, e crer em Jesus e seguir a Jesus. Então nós temos isso que era praticado ali por João naquela hora. E então ele fazia assim, e vinham de toda a Judéia e Samaria pessoas que iam até onde ele estava, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, vocês são víboras, vocês são cobras, vocês são peçonhentos, vocês estão prontos a envenenar a vida daqueles que se aproximam de vocês. Isso assim: quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? Vocês pensam que vocês estão se enganando com falsos discursos? Vocês pensam que por anunciarem este evangelho de uma forma diferente, ou que seja, vocês vão ser salvos? E Jesus diz: produzam fruto digno de arrependimento. João, essa é a mensagem de João: produzam fruto digno de arrependimento. Se vocês então produzirem esse fruto digno de arrependimento, então você tem um lugar no reino de Deus. Mas é necessário crer. Não é somente produzir, não é somente fazer, é necessário crer. E então ele diz: e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Jesus trouxe essa mensagem que não era fácil para aqueles fariseus saduceus, e até mesmo por alguns daqueles seguidores de João Batista que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles estavam se enganando com falsos discursos. E então
Jesus nos diz essa expressão aqui: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo a vocês com água para arrependimento, ou na base do arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, o seu terreno, e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Essa é uma mensagem dita por João Batista a respeito do ministério de Jesus. Porque ele está falando a respeito daquele que viria depois dele. E ele disse: olha, vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. Se vocês não fizerem isso, você não basta dizer: olha, nós temos por pai Abraão. Porque são descendentes de Abraão. Porque no seu sangue corre o sangue de outro judeu. É por isso que você crê que você tem parte no reino de Deus? Você pensa que porque é evangélico, disso e daquilo, você vai ter parte no reino? Precisa saber se você, Jesus Cristo, tem o primeiro lugar na sua vida. Porque se não tem, pode ter certeza, não tem parte no reino de Deus. É apenas uma casca que você tem. Uma aparência você tem, mas não tem a salvação verdadeira. Quando ele fala isso, ele diz que vocês não podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E aí ele usa uma expressão muito séria para aqueles israelitas que estavam ali. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Queremos dizer uma coisa interessante, porque a Palestina é pobre de árvores. Não seria lógico pensar que alguém ia usar um machado para cortar aquela árvore e não usar aquela madeira que foi tirada daquela árvore para fazer um banquinho ou usar aquilo como lenha. Não. O que diz Jesus? O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essas palavras de João Batista, que também encontram eco nas palavras de Jesus Cristo, é isto: o machado está posto à raiz das árvores. O lenhador está mirando a raiz da árvore. Ele se aproxima, distancia, para ver se ele vai dar a pancada certa. E ele vem, pá, bate na raiz da árvore e corta aquela árvore. E Jesus nos disse que ele está dizendo: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não é lançada perto do fogo, não. É dentro do fogo. Isso daí faz para que nós possamos ver nesse texto que existe uma condenação. Nesse cortar a árvore e lançá-la dentro do fogo, existe uma condenação. Não é uma purificação. E ali, na palavra de Deus, ele disse: eu batizo vocês em água. Algumas Bíblias estão escritas com água. Mas batizar com é com alguma coisa na mão. E não, ele ia batizar na água. Significa: eu vou mergulhar vocês na água. E quando ele disse: eu vos batizo em água para arrependimento, na base do arrependimento, tomando por base essa confissão de pecados que vocês fazem. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. João Batista diz isso. Eu não sou digno de carregar as sandálias de Jesus. E ele disse: ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem que entender. Batizar no Espírito Santo significa salvação. Batizar no fogo significa condenação. Não significa batizar no fogo do Espírito Santo. Não é isso que o texto está dizendo. Muita gente prega aí
que vai batizar no fogo do Espírito Santo. Não é nada disso. Jesus disse: eu vos batizo no Espírito Santo e em fogo. É separado. Quando batiza no fogo, um abraço. Não existe salvação. Está perdido para sempre. Mas se batiza no Espírito Santo, é salvação. É aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, alguns daqueles que estavam seguindo ali, não estavam seguindo a moda. Era moda ser batizado por João Batista? Então, ele estava seguindo a moda. Mas isso não quer dizer que ele era salvo. Era uma coisa de afirmar com a boca, mas no seu coração crer. E é isso que a palavra de Deus nos diz, e isso nós encontramos mais adiante, explicado isso melhor. Ele disse, ele os batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele já tem a pá na sua mão. Ele vai limpar a sua ira, ele vai limpar o seu terreno, o seu quintal. Ele vai recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ele diz que ele vai recolher o trigo no celeiro. O que é isso? Ele fez a colheita, pega o trigo e coloca lá no celeiro, para guardar e depois vender, ou fazer o que ele quiser. Mas ele vai recolher o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. As pessoas costumam dizer, fulano é fogo de palha. Por quê? Começa e apaga logo. Se Jesus viesse para anunciar isso, ele vai queimar aqueles num fogo de palha, não significava condenação, significava uma purificação talvez. Mas o que a palavra de Deus nos diz, ele recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O que nunca se apaga? É o fogo do inferno. Quando ele diz que vai batizar em fogo, é fogo do inferno. Porque assim que a palavra de Deus nos diz, ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E esse texto que é tão precioso para nós, que nós queremos depois nos debruçar sobre ele, vendo o ensino de Jesus, vendo ainda um pouco do ensino de João Batista, mas cuidando principalmente do ensino de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Que você esteja guardando a palavra de Deus como precioso trigo no seu celeiro, na sua alma, no seu coração. E que você siga essa palavra. Siga a Jesus Cristo. E você não seja como a palha que é lançada no fogo, que é condenação, mas você seja aquele fruto que é guardado no celeiro e que tem a salvação permanente, salvação de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados e a transformação que só Ele dá na sua vida. Nós queremos orar ao Senhor nesta hora e queremos convidá-lo a colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para que você seja guardado no celeiro e não queimado no fogo que nunca se apaga. Você tenha essa nova vida com Jesus Cristo. Pratique a palavra de Deus. Não apenas ouça a palavra, mas pratique a palavra. É o que a palavra de Deus nos ensina. Não basta ouvir, é preciso seguir. É preciso amar o Senhor e colocá-lo como em primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Jesus Cristo ter o primeiro lugar. Oremos ao Senhor nosso Deus e Pai nesse instante e estaremos também despedindo a congregação com a bênção apostólica ao final. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra que lemos e explicamos aqui. Nós te pedimos, querido Pai,